No próximo capítulo da novela Três Graças, a notícia que sacode a noite começa com Cláudia. Josefa, sem o menor pudor, despeja sobre ela a revelação de que Arminda e Ferete se enroscam longe dos olhos do mundo. O impacto é imediato. Cláudia fica muda, sentindo o peso de uma verdade que muda tudo o que ela pensava saber. Enquanto isso, bem longe da confusão doméstica, Samira entra na conversa de Herculano e Lena como um raio. Sem aviso, mostra a foto de Joelle, percebendo cada reação com um olhar clínico. Aquela imagem vira uma senha silenciosa para algo que está só começando. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. No coração da chacrinha, Jorginho pisa fora da prisão como quem retorna ao próprio trono abandonado. Cada viela acende memórias. O poder que reinou, o medo que inspirou, as escolhas que marcaram sua queda. Ele ainda carrega a postura de líder, mesmo que o bairro não o reconheça mais. É justamente esse retorno que derruba Gerluce. O encontro é tão inesperado e tão brutal que ela cai no chão, apagada. Quando acorda, o susto vira instinto. Decide esconder a verdade de Joeli, Paulinho e Lígia. Não quer abrir feridas antigas, nem reacender infernos que mal conseguiu apagar. Mas Viviane, ao receber a notícia de que Gerluce viu Jorginho, não hesita. Corre para apoiar a amiga, pede para ela respirar fundo, manter a cabeça erguida, não deixar o ex-chefão dominar o presente como dominou o passado. Viviane sabe o peso desse reencontro e o medo por trás dele. Enquanto isso, Casper surge apressado no escritório de João Rubens. O recado é curto e direto. O comendador quer ver a gravura do palhaço. E quando o comendador convoca, ninguém discute. Entre uma turbulência e outra, Leonardo tenta se aproximar de Viviane. Não força nada, apenas encurta distâncias, busca conversa, tenta se mostrar presente. Mas o momento é delicado, e cada gesto dele cai num terreno sensível, onde emoção vira faísca. Joelle vai se vingar de Samira de um jeito que a vilã jamais sequer cogitou. A jovem, que já vive pressionada, humilhada e emocionalmente acuada desde que aceitou o acordo desesperado com Samira, vai virar o jogo com uma frieza calculada que ninguém esperava, nem mesmo ela. O plano será arriscado, quase impossível, mas Joelle chegará a um ponto em que não haverá retorno. Entregar o próprio filho? Jamais. Ainda que Samira tenha comprado o bebê em troca de quitar a dívida que Raul fez, dívida essa que quase destruiu toda a família de Gerluce, Joeli descobrirá dentro de si uma força primitiva, feroz, capaz de enfrentar qualquer coisa. Tudo começará quando Joelle, já com a barriga pesada e prestes a entrar em trabalho de parto, sentir as primeiras dores fortes. Dores que não são só físicas, mas emocionais. Um aperto no peito que a lembra exatamente do que está prestes a perder. O filho, a chance de ser mãe, a própria dignidade. Ela tentará manter a calma, mas o desespero vai aumentando conforme as contrações vêm, uma atrás da outra. Ela sabe que Samira está de olho, esperando o momento de tomar aquilo que considera seu. E é aí que Joelle percebe: ou faz algo agora, ou nunca mais terá seu bebê de volta. Numa noite silenciosa, quase sufocante, Joelle manda uma mensagem para Raul. Ela não consegue sequer escrever direito. Sua mão treme, mas ela tenta. Raul, eu não posso entregar o filho. Não posso. Me ajuda. Ele aparece alguns minutos depois, assustado, inquieto, mas com aquele olhar perdido de quem não tem nada a perder. Quando vê Joelle contorcendo-se de dor no colchão, ele tenta ajudar, mas ela segura sua mão com força e desaba. Raul, eu não posso entregar meu filho. Eu sei que nós prometemos. Eu sei que ela pagou sua dívida, mas eu não posso. Eu não posso. Raul respira fundo, tenta organizar as ideias. Ele sabe que Samira não perdoa. Ele sabe que se Joelle desaparecer,
Samira pode ir atrás de todos, inclusive dele. Mas, por outro lado, vê o terror real nos olhos da jovem. Um pavor que vai além do medo da vilã. É o medo visceral de uma mãe prestes a perder seu bebê. E então, num rompante de coragem que nem ele sabia que tinha, Raul toma a decisão. Então a gente vai pedir ajuda. Você vai ter que contar tudo para sua mãe. O silêncio entre eles pesa. Contar tudo para Gerluce não é uma escolha simples. A mãe sempre desconfiou que havia algo errado, mas Joelle se calou por medo, vergonha, culpa. Revelar toda a verdade agora significa reabrir feridas, expor angústias, enfrentar a raiva de Gerluce, mas também significa uma chance. E eu vou dar um jeito no dinheiro. Raul continua, engolindo seco. Arminda não me dá um centavo, você sabe. Ela acha que eu sou um caso perdido, mas eu vou pegar o que eu conseguir, o que ela guardar, e a gente vai alugar um lugar, arrumar uma médica, esconder você até o parto. Mas a gente precisa agir agora, antes que Samira perceba. É nesse ponto que a chave vira de vez. Joely, dividida entre a dor física e o pânico emocional, entende que não há mais espaço para hesitação. Ela assente, com lágrimas escorrendo, mas firme como nunca esteve. Então vamos. Eu faço qualquer coisa para proteger meu filho. E o plano começa. Na madrugada seguinte, Raul volta para casa com um objetivo claro: conseguir dinheiro de qualquer forma. Arminda, como sempre, faz vigilância rígida sobre qualquer centavo, porque sabe do histórico do filho. Ela tranca gavetas, guarda bolsas no quarto, controla tudo, mas Raul cresceu ali. Ele conhece cada passo da mãe, cada hábito, cada momento em que ela abaixa a guarda. Ele observa a Arminda pegar o casaco e sair para resolver alguma coisa no hospital. É a brecha que ele precisava. O coração dispara. Ele vasculha a casa inteira, até que encontra uma caixa de madeira antiga, escondida no fundo do armário. Dentro dela, como ele imaginava, há dinheiro guardado para emergências. É agora ou nunca, ele murmura, suando frio. Ele pega a quantia necessária, respira fundo e sai antes que Arminda volte. Pela primeira vez em muito tempo, Raul não pensa em usar aquele dinheiro para si, ele pensa no filho de Joelle. Pensa nela fugindo, assustada, sendo vigiada por Samira. É a primeira atitude verdadeiramente responsável da vida dele. Do lado de fora, o plano se intensifica. Joelle finalmente cria coragem e conta tudo para Gerluce. A mãe, ao ouvir a história, empalidece, empurra a cadeira para trás e quase cai. Você vendeu seu filho, Joelle? Você assinou alguma coisa? Você... Minha filha, por quê? Como você deixou isso acontecer? Joelle chora, implora, se ajoelha, explica tudo sobre a dívida, sobre a ameaça velada de Samira, sobre o medo, sobre a vergonha, sobre o desespero em que estava Gerluce, ferida até os ossos. Leva alguns segundos para respirar. Ela poderia gritar, poderia expulsá-la, poderia amaldiçoar Samira. Mas o que uma mãe faz quando vê a própria filha perdida em pânico? Ela fecha os olhos, respira fundo e toma uma decisão. A partir de agora, ninguém vai encostar em você, nem nessa criança. Se Samira pensa que vai tirar um neto meu de mim, ela está muito enganada. O pacto está selado. A fuga começa antes do amanhecer. Gerluce empurra a porta dos fundos com cuidado, observando a rua vazia, o breu ainda grudado nas calçadas e apenas um poste piscando ao longe. Ela faz sinal para Joelle, que caminha devagar, apoiando a barriga com as duas mãos. As contrações apertam, mas ela tenta não fazer ruído nenhum. Raul aparece logo atrás carregando duas mochilas velhas, suadas, com o dinheiro, documentos e algumas mudas de roupa. Anda, Joelle. Calma. Respira. Falta pouco. Gerluce sussurra, tentando esconder o próprio desespero. O carro que Raul conseguiu é velho, barulhento, mas funciona. Ele abre a porta traseira e ajuda Joelle a entrar. O estofado está rasgado,
mas ela nem percebe. Está focada demais em não gritar. Raul entra no volante com as mãos tremendo. Gerluce vai ao lado dele, olhando para trás a cada 2 segundos, como se Samira fosse surgir das sombras a qualquer instante. Vai, Raul, acelera. Não olha para trás. A rua ainda dorme quando eles arrancam, mas o vento frio da madrugada não apaga a sensação de perigo. Joely aperta os olhos, respira fundo e tenta controlar o próprio corpo. A dor aumenta, mas ela sabe que cada quilômetro longe de Samira é uma vitória. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Samira percebe que algo está errado. Ela liga mais uma vez para Joely. Telefone desligado. Tenta de novo, nada. A vilã sente o sangue ferver, a mandíbula travar. Ela joga o celular em cima da mesa e grita: Ela não faria isso comigo! Ela não teria coragem de fugir! Não agora! Não depois de tudo que eu fiz! Mas a inquietação no olhar denuncia. Teria sim. E Samira sabe disso. Ela pega as chaves do carro, sai batendo a porta e dirige até a casa de Gerluce sem pensar 2 vezes. Quando chega, bate violentamente. Nada de resposta. Tenta a janela. Cadê a luz da cozinha? Cadê qualquer movimento? O silêncio da casa é o primeiro sinal de que perdeu o controle. Samira tenta disfarçar a fúria, mas os olhos marejam, de ódio, de frustração, de medo de perder o que acredita ser seu por direito. Ela liga para um contato misterioso e dá apenas uma ordem: Encontre ela, onde estiver. Encontre. No caminho do esconderijo, Joely começa a suar. A dor vem como uma onda quente, que sobe e domina tudo. Ela agarra o banco, respira aos arrancos, sente as pernas tremerem. Mãe! Raul! Acho que tá vindo! Gerluce gira o corpo imediatamente. Aguenta, minha filha, falta pouco, a doutora tá esperando. Raul acelera, ultrapassando buracos, desviando de carros parados, quase batendo numa moto. O desespero toma conta do carro inteiro. Ele se recusa a perder tempo. Cada minuto vale ouro. Quando chegam à pequena casa alugada, uma mulher de jaleco simples abre o portão. É a médica. Ela observa Joely descendo quase carregada por Raul e Gerluce. Entende a urgência e faz sinal para entrar. Vamos logo! Ela já está com dilatação avançada. O lugar é modesto, quase improvisado, mas limpo. Uma cama baixa, uma mesa com instrumentos simples, toalhas dobradas, uma luz fraca iluminando tudo. Joely se deita e a médica começa a orientar. Respira fundo, não se assusta. Você chegou na hora certa. Gerluce segura a mão da filha, aperta com força, sussurra palavras que Joely não consegue ouvir direito, mas sente. Raul fica encostado na parede, pálido, ofegante, mas firme. Aquele caos todo, pela primeira vez, tem propósito. A médica faz o procedimento com calma, foco e rapidez. O ar pesado da sala parece vibrar com cada contração. Joely geme, chora, respira, grita, mas não desiste em nenhum segundo. E então se ouve o choro, um choro forte, cheio de vida, capaz de deslocar qualquer medo. A médica coloca o bebê nos braços de Joely. Gerluce cai em lágrimas. Raul vira o rosto e engole o orgulho de uma vida inteira. Gerluce entra em cena com aquela postura que ninguém ousa atravessar. Sem dar voltas, ela encara o pastor Albérico e deixa claro que sente verdadeira aversão por Jorginho. O aviso sai certeiro. Se o sujeito tentar chegar perto de Joely, ela não promete manter a compostura. É proteção de mãe de criação, de mulher calejada. E Albérico entende que não é o tipo de aviso que se ignora. Do outro lado, Joely busca abrigo emocional com Kellen. De olhos cheios d'água, confessa que errou ao ajudar Raul e que agora está presa numa culpa que não sabe resolver Kellen. Escuta, acolhe, mas já percebe que essa confissão vai abrir feridas que ainda estão longe de cicatrizar. Na mansão, Josefa continua cavando respostas. Pressiona Arminda mais uma vez sobre a morte de Rogério, como se sentisse o cheiro de algo mal resolvido.
Arminda tenta desconversar, enrola, muda de assunto, mas Josefa não se cala. A tensão cresce no ar como tempestade sem trovão. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Cláudia precisa conter Josefa, que aparece transtornada após afirmar que recebeu uma visita de Rogério. A cuidadora tenta trazer a senhora para a realidade, mas a sensação é de que esse fantasma guarda um segredo que ninguém quer encarar. Mais tarde, Kellen encosta Albérico na parede e pergunta se ele ao menos imaginou o que Gerluce fará quando descobrir que o pastor quer abrigar Jorginho na igreja. O olhar de Albérico entrega tudo. Ele sabe que essa revelação vai incendiar a cidade. Para fechar, Gerluce convoca Misael, Júnior e Joaquim na farmácia lá. Explica o motivo do chamado. Encontrou algo sério, pesado, que pode virar o jogo inteiro. E agora precisa dos 3 para o próximo capítulo dessa guerra silenciosa que está só começando. Leonardo ainda estará zonzo com a revelação de Viviane quando tudo começar a desandar de vez. O playboy, que sempre viveu num pedestal emocional criado pela própria vaidade, verá esse mundo ruir em questão de minutos. A informação de que Viviane é uma mulher trans cairá sobre ele como um raio, quebrando sua autoconfiança, seu orgulho e, principalmente, sua visão distorcida do que significa ser homem. Ele não saberá lidar. Não naquele momento. Não com aquela cabeça cheia de preconceitos herdados e reforçados pela convivência com Ferretti. Leonardo reagirá do pior jeito possível, com ignorância, descontrole e um medo quase infantil de encarar o próprio reflexo. A cena começa exatamente no instante após Viviane, com toda a coragem do mundo, dizer a verdade. O silêncio entre eles será tão tenso que ninguém respirará direito. Leonardo recuará um passo, como se tivesse levado um golpe no peito. Cê tá brincando comigo. Ele balbuciará, ainda sem coordenação. Viviane, firme, tentará manter a calma, mesmo com o coração latejando. Eu nunca brinquei com você. Só não tive chance de contar antes. Mas Leonardo não ouvirá nada. O cérebro dele entrará em modo de pânico. O beijo que deram dias antes voltará como uma avalanche. Ele levará a mão à boca, esfregando os lábios com força. Eu beijei você! Eu beijei um homem! Viviane o encara com dor, mas sem abaixar a cabeça. Você beijou uma mulher. Eu sou uma mulher. O playboy cambaleará para trás, como se lutasse para digerir a frase. A vergonha virá quente, ácida, misturada com um orgulho ferido. Ele fugirá. Literalmente, entrará no carro e arrancará sem olhar para trás, ignorando Viviane chamando seu nome. Leonardo dirigirá sem rumo até desembocar em um bar qualquer da periferia, sujo, iluminado por lâmpadas tremelicantes. Um lugar onde ninguém o conhece, onde ele pode afundar o rosto num copo sem ser questionado. O balconista servirá a cachaça como se estivesse lidando com mais um perdido da noite. Era isso que você queria? Dirá, empurrando o copo. Leonardo olhará para a bebida como quem encara um espelho. A mão tremerá. A lembrança do beijo com Viviane voltará mais uma vez, mas agora acompanhada de uma pergunta que o atormentará. Se eu gostei, o que isso faz de mim? É quando ele bate o copo, com força, raiva e vergonha acumuladas, estilhaçando o tampo de vidro do balcão. O som ecoa. Tá maluco, cara? Grita o balconista recuando. 3 homens enormes, até então apenas observadores silenciosos, se levantam das mesas. Eles são o tipo de sujeito que vive procurando encrenca para matar o tédio da madrugada. O gatilho perfeito para o caos. Que barulho é esse? Pergunta um deles. O playboy aí quebrou meu balcão, responde o balconista. Os 3 se aproximam devagar, como predadores circulando a presa.
Leonardo, já tonto pelo álcool e pelo desespero, ergue o peito como se pudesse compensar o medo na base da gritaria. Quer vir? Vem os três. Eu sou homem. Sou homem, porra! Berra, abrindo os braços, completamente fora de si. Os homens riem. A gente amacia essa cara dele, diz um, estalando os dedos. Leonardo avança. É claro que avança. É claro também que não tem a menor chance. O primeiro soco vem rápido, estalando na maçã do rosto. O segundo o derruba. O terceiro é o golpe final que apaga as luzes. Ele cai no chão do bar, imóvel, apagado, com sangue escorrendo do supercílio. O celular vibra no bolso. Provavelmente Ferete ou algum amigo querendo saber onde ele se meteu. Mas Leonardo já não escuta nada, só o breu. Enquanto os três caras riem e se afastam, o balconista xinga, resmunga e ameaça chamar a polícia. Mas ninguém se mexe. O corpo de Leonardo fica ali, jogado, pequeno, vulnerável. Um garoto perdido tentando provar para estranhos e para si mesmo que ainda é homem. E o pior, a verdadeira pergunta que ele teme nem começou a ser respondida. Porque a pancadaria é só a superfície. O drama real está aguardando Leonardo acordar. E quando acordar, a ressaca, emocional e física, será brutal. Leonardo despertará horas depois, atordoado, com o gosto metálico de sangue e poeira na boca. O bar já estará vazio, iluminado apenas pela luz fria do amanhecer entrando pelas frestas da porta. Ele levará alguns segundos para entender onde está, quem é e por que o corpo inteiro lateja como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Com dificuldade, se apoia no balcão quebrado. O balconista, agora varrendo os cacos, lança um olhar impaciente. Tu devia agradecer por ainda estar respirando, rosna, sem nem se dar ao trabalho de encarar o rapaz. Leonardo tenta responder, mas o maxilar dói. Ele acaba apenas assentindo, sem forças para criar confusão de novo. A bebedeira passou, mas o estrago ficou no corpo e na mente. Ao sair para a rua tropeçando, Leonardo coloca a mão na testa, sentindo o galo enorme formado pelo soco. A dor física é quase um alívio. É mais fácil lidar com hematomas do que com a vergonha que corrói por dentro. No carro, tenta ligar para alguém, mas desiste. Quem ele chamaria? Os amigos de sempre só saberiam rir. Ferete transformaria tudo em discurso moralista e encarar Viviane está completamente fora de cogitação. Ele liga o motor e segue devagar, tentando não vomitar. A cada quilômetro, flashes da noite anterior vêm à tona. A revelação, a fuga, o bar, a briga, o grito patético. Eu sou homem! Como se repetir isso em voz alta resolvesse o caos dentro dele. E é nessa mistura de vergonha e ressaca que ele percebe. Não está fugindo de Viviane. Está fugindo de si mesmo. Ao chegar na mansão dos Ferete, tenta entrar de fininho, mas o tropeço na entrada entrega sua presença. A porta se abre com força. Leonardo! Ferete surge, de roupão, olhos arregalados. O que aconteceu com você, rapaz? Leonardo tenta responder, mas a voz falha. Ele apenas balança a cabeça, exausto. Não quero falar disso agora, pai. Ferete observa o filho por alguns segundos, estudando cada hematoma. O semblante endurece. Isso tem a ver com aquela farmacêutica? Leonardo reage com um sobressalto, como se tivesse levado outro soco. Não fala dela! Dispara, mais alto do que pretendia. O silêncio toma o corredor. Ferete inclina a cabeça desconfiado, sentindo o cheiro de um escândalo prestes a nascer. Leonardo vai direto para o quarto, tranca a porta e despenca na cama. Tenta dormir, mas não consegue. Cada vez que fecha os olhos, vê Viviane encarando-o com doçura. Depois vê sua expressão se partindo no instante em que ele recuou. A verdade é cruel. O golpe que mais feriu não foi o dos três homens. Foi o que ele mesmo desferiu nela.
Ele aperta o travesseiro contra o rosto, lutando contra o impulso de voltar lá e pedir desculpas. Mas o orgulho, velho companheiro, fala mais alto. Eu não devia ter beijado ela. Repete, embora a frase não alivie nada. Minutos depois, joga o travesseiro longe e encara o próprio reflexo no espelho. O rosto inchado, o olho roxo, o corte na sobrancelha. Mas nada disso o incomoda mais do que a pergunta sufocante que insiste em voltar. Se eu gostei, o que isso diz sobre mim? Leonardo não tem resposta. Não ainda. Mas a novela deixa claro. Essa é a maior briga que ele vai enfrentar. E não há 3 homens no mundo capazes de bater tão forte quanto a verdade que ele tenta evitar. Ferete, desconfiado, maçando os próprios dedos enquanto ordena que Macedo investigue Paulinho e Gerluce. Para ele, 2 nomes juntos demais significam ameaça. E Ferete não dorme sabendo que alguém pode estar construindo uma rota contra seus segredos. Em seguida, a câmera nos leva para outro ponto da cidade. Arminda, irritada, tenta manter distância das perguntas cada vez mais diretas de Raul. Ele quer saber o que existe naquele quarto trancado. Ela, por sua vez, teme que o filho esteja percebendo mais do que deveria. A tensão entre os dois quase risca faísca. Só então a narrativa retorna ao caos que desencadeou tudo. Bagdá e seu bando rendendo Raul, com Samira observando como quem avalia uma peça de tabuleiro. Joeli testemunha a cena, petrificada. Não grita. Não se move. Só sente o mundo escorregar por baixo dos pés. Antes de continuar, clique no botão de gostei. Se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Vendo a fragilidade da menina, Samira avança com seu veneno calculado. Diz que tem o dinheiro para salvar Raul. E diz como quem cobra. Cada frase dela é uma pressão, um lembrete cruel de que se o rapaz morrer, será Joeli quem carregará o peso. A menina tenta resistir, mas a vilã sabe exatamente onde apertar. Depois disso, vemos Samira entregando o dinheiro a Bagdá, firme, fria, quase satisfeita. Ela negocia, ele aceita, e assim Raul sai vivo do cativeiro. Tudo friamente coreografado. Raul, recém-liberto das mãos de Bagdá, tropeçando pela rua como quem voltou do inferno. Ele quer encontrar Joeli, quer entender por que tudo desandou tão rápido, mas leva um golpe inesperado quando ela simplesmente recusa falar com ele. A jovem vira o rosto, esmagada por um turbilhão de medo, vergonha e culpa. Lígia confidencia a Kellen seu medo de que Joeli tome uma decisão precipitada. Ela fala baixo, preocupada, sem imaginar que a menina já está presa num jogo de chantagem que nenhum adulto conseguiu enxergar a tempo. Cláudia some. Misteriosamente após sofrer atentado, e Arminda se desespera. O desaparecimento de Cláudia, fiel empregada e confidente de Arminda, se transformará no acontecimento mais comentado da cidade e, principalmente, no estopim da queda dos envolvidos no esquema sujo comandado por Ferete e Macedo. Tudo começa quando Ferete descobre que Cláudia ouviu demais. A cuidadora, sempre discreta, havia cruzado conversas, gestos e cochichos que faziam mais sentido do que deveria. Ela passara tempo demais observando o entra e sai de Macedo, os acessos secretos ao escritório de Arminda e até comentários suspeitos de Edilberto. Assim que o vilão percebe que ela representa risco real, não hesita. Se ela sabe, ela fala, e se fala, me afunda. É a senha para decretar sua sentença. A ordem é direta, gelada, impessoal: eliminar Cláudia. E para isso, Ferete convoca o mesmo executor de todas as sujeiras recentes, Edilberto. Esse homem, que já carregava nas costas crimes mal explicados e chantagens abafadas, recebe a missão com um olhar carregado de pânico. Ele tenta disfarçar, tenta demonstrar firmeza, mas sabe que, para Macedo e Ferete, não existe meio termo. Ou cumpre, ou vira o próximo alvo. Nos próximos capítulos, veremos Edilberto seguindo Cláudia como uma sombra. Ele a observa ao sair da mansão,
Acompanha à distância, muda de veículo, checa retrovisores, espera brechas. Ele age com uma frieza programada, mas por dentro está em frangalhos. A tensão sobe cada vez que Cláudia para atender o celular. Cada vez que olha para trás, cada vez que cruzam por alguém na rua, ele teme ser reconhecido, teme uma vítima inocente e teme, acima de tudo, falhar. A oportunidade surge no pior momento possível. Fim de tarde, vento frio, ruas esvaziadas. Cláudia, carregando seus livros, apressa o passo para chegar em casa mais cedo. O bairro da Aclimação, normalmente barulhento, está estranhamente silencioso. Ela não percebe o carro preto surgindo ao longe, acelerando, aumentando a velocidade como se tivesse sido soltado sem freios. E então, a cena que promete marcar a novela. O atropelamento, a direção dá destaque ao slow, livros voam, o atlas de anatomia humana se abre no ar, girando antes de cair sobre a calçada. A sacola rasga, o corpo de Cláudia gira no impacto. O carro não freia, o barulho estridente ecoa pelo quarteirão, mas ninguém vê, ninguém ouve. É como se o universo tivesse conspirado para que aquela rua desaparecesse por alguns segundos. Edilberto, com as mãos tremendo, dirige até uma rua paralela, larga, silenciosa. Ele abandona o veículo usado no crime, entra em outro carro já preparado e respira fundo algumas vezes antes de retornar ao local. O executor acredita que encontrará o corpo. Uma multidão assustada, polícia, sirenes, qualquer coisa. Mas o que o espera é algo completamente fora do normal. A rua está vazia, vazia mesmo. Como se jamais tivesse acontecido um atropelamento. Não há corpo, não há sangue. Não há marcas de frenagem, não há objetos espalhados. Não existe sinal de colisão, nem curiosos, nem vizinhos olhando pelas janelas. Nada. Edilberto fecha os olhos, respira fundo, abre de novo. A rua continua intacta, entregue a um silêncio de arrepiar. A sensação é de que alguém chegou ali antes dele e limpou tudo. Ou pior, de que a vítima simplesmente desapareceu no ar. Ele se ajoelha por instantes, toca o chão, procura vestígios, mas não encontra nada. A cena é tão absurda que ele hesita entre ligar para Macedo ou simplesmente fugir. O medo vence. Ele liga. Macedo atende irritado, mas quando escuta que o corpo sumiu, sua expressão muda para puro espanto. Ele entende imediatamente que algo maior está acontecendo. Algo que foge do controle. Algo que pode destruir todos eles. Em segundos, a notícia chega aos ouvidos de Ferretti, que explode de ódio e incredulidade. Você está me dizendo que depois de ser atropelada de modo violento, a sujeita simplesmente levantou-se, saiu andando e sumiu? Ferretti, transtornado, joga tudo pela sala. Copos, pastas, canetas. Ele anda de um lado para o outro como um animal acuado. A possibilidade de Cláudia estar viva o aterroriza. Se ela aparecer, se ela falar, acabou. Acabou para todos nós. Para Ferretti, o sumiço da cuidadora é muito mais perigoso do que sua morte. Em pânico, Ferretti pega o telefone e liga para Arminda. Mas não é para oferecer consolo ou demonstrar solidariedade. É para avisar, quase em tom de ameaça velada, que o atentado falhou Arminda ao ouvir as palavras do amante. Entra em desespero.